Olá, meu nome é Antônio Cirilo, sou acadêmico do curso de Licenciatura em Química pela Universidade Federal do Piauí. Estou aqui hoje cumprindo a disciplina de estágio, onde eu irei ministrar uma pequena oficina com vocês, alunos. Hoje, nessa oficina, eu irei tratar de um assunto de Química, que ele é visto na disciplina de Ciências no 9º ano. Esse assunto que eu vou falar com vocês é sobre misturas homogêneas e heterogêneas. É um assunto bem introdutório, é um assunto bom de se estudar e que a gente vê até no nosso cotidiano sem perceber. Mas antes de falar sobre misturas homogêneas e heterogêneas, é bom a gente saber o que é uma mistura. Mistura é uma junção, falando resumidamente e com palavras mais informais. Mistura é uma junção de duas ou mais substâncias. Essa substância ela pode ser simples ou composta, ou pura ou composta. E assim nós vamos tratar. Substâncias homogêneas ou heterogêneas. A gente até sabe que essas palavras já vêm do nosso cotidiano. Homogênea, heterogênea, homo, hétero. Esses iniciais são o que dizem. Homo quer dizer igual. E héter quer dizer diferente. Homogênea e heterogênea. Aqui eu irei ministrar dois pequenos exemplos do nosso cotidiano, dois pequenos experimentos para vocês entenderem melhor. Numa substância homogênea, a gente vê apenas uma fase, ou seja, mesmo que ali tenha dois ou mais compostos, dois ou mais substâncias, a gente vai ver apenas um. A gente não vai conseguir diferenciar cada substância naquela mistura. E para isso eu trouxe para vocês um bem simples e bem básico. Aqui temos um copo com água e uma colher de sal. Na química, a água ela é conhecida como H2O e o sal é o cloreto de sódio, porque é formado principalmente por cloro e sódio. Se eu colocar essa colher de sal na água, o que a gente vai perceber? E se eu mexer, com o tempo, a gente vai perceber que vai ficar apenas uma só cor, apenas uma única fase. Porque isso é uma mistura homogênea, que se mistura. Aí você consegue ver apenas uma única fase. Você não vê o sal separado da água. E assim podemos concluir que a mistura homogênea ela fica em uma única fase. Passado o tempo, a gente vê que o sal se dissolveu por completo e assim a gente não consegue diferenciar o sal da água, ou seja, uma única fase. E agora, eu irei fazer para vocês um exemplo de uma mistura heterogênea. Como eu disse, mistura heterogênea é que não se misturam, entendeu? Elas apresentam duas fases. Vou fazer um pequeno experimento para vocês. Nesse pequeno experimento, eu irei utilizar um copo. Nesse copo, eu irei colocar água normal, água de casa, da torneira, e irei colocar uma outra substância. O óleo de cozinha. Quando eu colocar esse óleo de cozinha, a gente terá um exemplo de uma mistura heterogênea. Por quê? Ao colocar
nós iríamos perceber o quê? Que ficou duas fases. Mas como assim duas fases? Nessa mistura, nós podemos ver a fase de baixo, que é a água, e a fase de cima, que é o óleo. E assim a gente observa. Eles não se misturam. Por quê? Se é uma mistura heterogênea, como eu falei. Hétero vem de diferente. Ou seja, a gente vê duas diferentes fases. A gente vê que o óleo fica por cima e a água por baixo. O óleo é um pouquinho mais amarelo, a gente consegue perceber no vídeo. Aqui está o exemplo da mistura heterogênea. Por mais que eu pegue uma colher e mexa, eles podem até parecer se misturarem, mas não vão. Isso acontece por quê também? Irei dar uma pequena explicação básica. Aqui está a nossa mistura homogênea e aqui a heterogênea. Existe uma característica que se chama polaridade. O que seria a polaridade? Existem substâncias que são polares e outras que são apolares. Polaridade é uma característica da molécula, do átomo. Ou seja, substâncias polares tendem a se misturar com outras substâncias polares. E substâncias apolares tendem a se misturar com outra substância apolar. Então, quando eu coloco uma substância polar com uma apolar, elas não irão se misturar. Entende? Isso a gente consegue perceber neste caso. Aqui são uma substância polar e uma apolar. E aqui nós temos duas substâncias que são ou polares ou apolares. No caso aqui, polar. Entendeu? Outro, se eu dissesse a questão das fases. Nesse a gente consegue ver apenas uma fase, na mistura homogênea. Na mistura heterogênea a gente consegue ver duas fases. Fase é o aspecto físico, visual que nós conseguimos ver na mistura. Se eu colocasse, por exemplo, algumas pedrinhas aqui dentro dessa mistura heterogênea, nós conseguiríamos ver três fases. Iríamos ver no fundo as pedrinhas, a água e o óleo. Da mesma maneira, se a gente colocasse as pedrinhas aqui também, a gente conseguiria ver duas fases, apesar de ter três substâncias, três compostos. A gente conseguiria ver as pedras e a água com o sal, porque houve a dissolução disso. Ou seja, a gente não conseguiria diferenciar o sal da água, mas conseguiríamos diferenciar a pedra da água e o sal. E assim a gente consegue entender o que são substâncias homogêneas e heterogêneas. Outro caso bem simples seria se eu colocasse nessa mistura aqui açúcar. Se eu colocasse açúcar e mexesse, eu também não iria conseguir diferenciar. Iria continuar com a única fase. Se eu misturasse apenas açúcar e sal numa vasilha só, a quantidade, uma colher de sopa de chá, uma colher de sal e uma colher de açúcar, misturasse, a gente não conseguiria ver bem qual era qual. A gente conseguiria ver apenas uma coisa, certo? Já se eu colocasse pimenta e sal, a gente conseguiria ver o preto da pimenta e conseguiria ver o branco do sal, apesar de ser bem pequenininho para a gente ver. Entenderam? E assim a gente consegue ter uma básica. Como vocês podem ver, eu estou gravando direto de casa. E essa é a ideia, que assim a gente possa interagir em casa mesmo, pois isso são estudos do nosso cotidiano. A gente consegue perceber isso no nosso cotidiano. E aí eu digo para você, faça em sua casa também. Você conseguirá ver bem visível o que é uma mistura heterogênea, o que é uma mistura homogênea. Use sua criatividade e consiga, assim, entender melhor os conceitos químicos, pois aqui não há risco nenhum. Basta você pegar pequenas coisas que tem em casa, simples,
e utilizar para se estudar mais a fundo tal assunto. Obrigada, espero que tenham gostado dessa nossa oficina e até uma próxima.